Bom, a figura conhecida dos viciados em Jornada das Estrelas como eu, o espaço, a fronteira final. Não funcionou para frente. Funcionou? Oh, ok. Para os entusiastas de informática, talvez pensassem que a informática é a fronteira final. Ou para os melodramáticos, a segurança pode ser a fronteira final em termos do que pensemos em alcançar, não com tecnologia, mas com informação como a evolução da humanidade como um todo. Porque nós vivemos de passar informação de geração em geração, seja da fogueira ou de outras formas. A ideia é a gente falar um pouco sobre segurança em tempos atuais, e os dramas que vivemos no momento que temos ataques constantes a servidores da internet, há informações na internet, há estados que estão na internet, corporações que estão na internet. Poxa, quanta internet! Mas vamos falar de como que as coisas começaram. Essa coisa linda que parece uma máquina de escrever, chama codificador Enigma. Isso aí permitiu os alemães tocarem a guerra, manterem a liderança durante alguns anos. Aí alguém teve uma ideia. Como lidar com o Enigma? Bom, a gente faz um computador para quebrar o código Enigma, e a gente arruma um método de codificação da informação infalível, os índios navágios. Pô, ninguém falava navágio, só os índios. Pegou-se a tribo navágio, colocou-se levemente trancados e cercados pelo exército, e sempre você tinha um navágio que era voluntário, que ia para o fronte. Bom, tinha só um problema, que a regra era, se um agrupamento ia ser preso, você tinha que matar o codificador. Bom, ganharam uma placa em homenagem por conta desse sacrifício. Se a gente pensar em bandidos ao longo do tempo, ações, a gente pode pensar em piratas. Símbolo clássico, tapa-olho, ossinhos e tal. A parte legal sobre piratas é que, hoje é romântico, olha o Pablo aqui do Backyardigans. A criança ela não entende mais aquela caveira, ela entende o pirata como bonzinho. A gente tem o The Pirate Bay também. The Pirate Bay teve uma penetração tão forte na Europa e no mundo que conseguiu eleger um deputado no Parlamento Europeu. Você tem uma deputada lá, tal, representando o Partido Pirata. Os piratas são bonzinhos. Os piratas somalis não, mas os piratas de informática são bonzinhos. Se a gente pensar no bom moço, todo mundo conhece a lenda do Robin Hood. Robin Hood ele é bonzinho, tira dos pobres, tira dos ricos, perdão, e dá aos pobres. Ele gera compartilhamento de riqueza, tal, defende os oprimidos. Oh, que bom! E, no fundo, ele é um bandido que rouba, do ponto de vista de Estado, e dá a outro. Hoje a gente tem figuras parecidas. Fundador do Wikileaks, que por mais que o Wikileaks tenha tido efeitos dantescos em relação à humanidade, divulgar algumas coisas que não deveriam ser divulgadas, tal, há um culto à figura. E aqui em cima está o que a gente pode chegar. V de Vegeta é um personagem de ficção, mas esse mesmo personagem foi usado como inspiração por um grupo de hackers que desencadeou uma série de ataques a nível global, o Anonymous. Esse aqui você tem os imbecis do LUSEC. Assim, os caras não tiveram muita criatividade, bolaram um logo. Bom, a gente pensar o que é um hacker. Se você fechar os olhos e pensar, pô, o que é um hacker? A maior parte de vocês vão ter essa visão. É o substrato do nada, é o infeliz sentado numa cadeira aqui, tanto tempo numa cadeira que grudou no chão, olhando para uma tela de micro. Bom, pense em um hacker diferente. Feche o olho e pense na figura de um hacker diferente. Você não consegue. Esses são hackers. Normalmente a face do hacker não é do slide anterior. Quem procura pegar informação, roubar informação, atacar sistemas computacionais. Por que essa importância no sistema computacional? Hoje a nossa vida está dentro de um sistema computacional. Minha vida está lá no site da Receita, está no TRE, o banco está conectado em um sistema computacional, meu dia a dia, minhas informações, e cada vez mais vai estar dentro do computador.
Hoje nós caminhamos porque a gente chama de governança eletrônica. O governo cede, a Assembleia ela passa a perder seu sentido físico e transcende para poder gerenciar as pessoas e ter uma colaboração, se formos bem intencionados, de forma generalizada. Todos podem interagir com todos. Aqui nós temos 2 hackers. Essa guria ela foi presa há um pouco tempo, é uma das líderes de uma gangue que roubava cartões de crédito e uma série de outras coisinhas, e o bom moço ali é o típico executivo. Bom moço, tal, com fácil penetração, que você consegue subtrair informação, levar, fazer o que você quer. Ou seja, não gera desconfiança. Se a gente pensar o cenário de hacker hoje, antes de a gente entrar nesse ponto aqui, compensa comentar, durante um bom tempo havia essa visão de que o pirata ele era um criminoso. Aí eu coloco o Pablo, ele é bonzinho, a criança gosta do Pablo, o pirata não é mais criminoso. Daqui a pouco eu vou colocando Robin Hood e tal, eu vou criando uma figura mística de quem quebra as regras. Quebrar a regra é bom. Quebrar regras significa gerar inovação tecnológica, gerar avanço na civilização, sim, mas desde que eu não destrua a civilização em um certo momento. Então, o hacker, a chamada cultura hacker, ela foi endeusada, cultuada em um momento, a sua década de 60, 70 e década de 80. Na verdade, na década de 80, nós criminalizamos esse indivíduo num cenário que era o cara que gerava inovação. É quem entendia de informática, quem entendia de computação, ia lá, fazia, alterava, tal, e conseguia fazer essa ciência crescer. Em um determinado momento, eu tinha muita gente boa que trabalhava com informática. E aí, alguns ainda persistem nessa visão, olha, eu preciso usar a informática, a informação, para mudar o mundo. Talvez seja a visão do líder do Wikileaks, mas alguns têm uma visão diferente. Eu posso usar das minhas intenções e da minha capacidade para ganhar com isso, algumas vezes, furtando, roubando, como um pirata antigo da caveirinha lá. Então, a cultura hacker, ela tenta sobreviver em algum momento, mas hoje, de certa forma, nós podemos defini-los como bandidos digitais. Um bandido da mesma forma. Normalmente, em segurança, nós chamamos alguém dessa área que tem uma intenção bondosa, justa, de um white hat, chapéu branco, e um black hat, uma denominação de hacker. Nós evitamos usar o termo hacker, cracker, que já vira algo festivo. Porque essa preocupação com hackers, com segurança, é que talvez o nosso dia a dia hoje seja Facebook, Orkut, o Twitter tão bonitinho. Quem nunca viu a baleinha do Twitter não usa o suficiente? Não é o passarinho, é a baleia. O Google Plus, ou a próxima rede social, ou a próxima tecnologia. O que tem em comum todas essas ferramentas? Algo bem simples. Eu confio tanto na ferramenta, que eu vou lá e coloco minha vida. O experimento de 10 minutos aqui, pegaria alguém aleatoriamente nessa plateia, eu conseguiria informações de forma tal sobre a sua vida na internet, numa rede social, que daqui a pouco eu poderia ligar para a sua casa e conseguir mais dados, mais dados, mais dados. Então, usando de engenharia social, usando uma facilidade de interação, e com o que você me postou na internet, ótimo, consigo sobreviver. Um caso recente, bem interessante, uma amiga minha, filha dela de 13 anos, colocava fotos na comunidade no Facebook, trocava e-mails, tal, adicionou um pessoal aqui e ali, e aí um belo dia ela estava desesperada, que descobriu que o pessoal que eles tinham adicionado era um pessoal envolvido com rapto e tráfico de crianças. Estamos falando de criança de 13 anos. Os casos de pedofilia cresceram em escala com o uso de redes sociais, com o uso de informação online. Então, hoje é um problema, se nós pensarmos, uma geração que tem entre 5 e 15 anos, o futuro dessa geração. Então, eu tenho insegurança. Como que eu lido com esta insegurança? Para a gente não chegar no cenário do planeta dos macacos, que sejamos reféns de um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto poder instituído. Essencialmente, temos uma solução muito simples e antiga. É educação. Então, se nós avaliarmos a perspectiva de um futuro negro, entre aspas,
que as minhas informações estejam expostas, começa lá na base. Eu tenho que educar dizendo, olha, respeite a faixa de pedestre, faça isso e isso, e tenha noção que suas informações podem estar disponíveis dentro de um planeta como um todo. E talvez você não gostasse muito que essas informações estivessem disponíveis em escala. Existe sim uma segunda opção. Eu posso não trabalhar com uma educação, eu posso fazer uso do Estado ditatorial, estabelecer que a informação não pode ser compartilhada. Esse é um problema corrente. Existe uma comunidade a nível de Brasil organizada e fora também contra um projeto de lei do nobre ex-senador e atual deputado mineiro, senhor Eduardo Azeredo, que propõe uma proposta de lei que você não pode fazer quase mais nada com informação no Brasil. Então, são opções. Se eu pensar na perspectiva que eu vou ter informação disponível em escala na internet, isso não tem volta, que nós mudamos a chave em termos de convergência digital, eu saí do mundo real, estou caminhando para o mundo virtual cada vez mais, e as gerações mais novas, a chamada geração Z, esse impacto é maior, ou eu escolho um caminho do Estado ditatorial, que ele controla tudo como um grande Big Brother, ou invisto em educação. A escolha é nossa, que futuro que nós queremos em relação à nossa confidencialidade, à nossa vida digital.